Então foi por isso que a gente pensou nesse D60. E o que a gente quis fazer é fugir desses fundos cowboys, né? Fundo cowboy por quê? Quem saca primeiro ganha. Então, no final, eu acho que, assim, um conselho que eu dou é busque estar onde você encontre pessoas que deem um exemplo a ponto de te arrastar. História, pessoas, alinhamento e processo. Eu acho que é isso que você deveria buscar, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está nos ouvindo e nos vendo também, eu sou a Carol Oliveira, Head de Análise da plataforma de fundos, e junto aqui com um time super especial, vamos falar um pouquinho de crédito privado. Aqui minha nova fiel escudeira, Natália Sá, ou melhor, Nath, e hoje eu tenho um convidado super especial, o Leandro Nogueira, que veio representando o Banco Bocom BBM para a gente falar um pouquinho de crédito privado. Gente, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo de onde vocês estejam ouvindo. Gostaria de agradecer bastante a oportunidade de estar aqui, acho que vai ser uma conversa bem legal. Muito obrigado. Legal. Bom dia também, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo. E, enfim, estou super ansiosa, a gente já conversou bastante aqui antes, muita coisa legal. Agora o desafio vai ser trazer isso tudo para cá. Um Outliers antes do Outliers, gente. Leandro, antes da gente falar de mercado de crédito, o que a gente está vendo, abertura de juros lá fora, explica um pouco quem é você e como é que foi a sua trajetória até você chegar na gestão de crédito de hoje em dia. Tá legal, obrigado. Eu acho que se eu fosse desenhar a minha carreira, eu não teria desenhado, acho que tão bem quanto ela aconteceu. Quando eu olho para trás, olho e vejo que as oportunidades que eu tive, por onde eu passei, compõem muito bem, né, o escopo que hoje eu tenho dentro do Asset. Bom, eu sou carioca, formado em Engenharia Elétrica pelo Instituto Militar de Engenharia, no Rio de Janeiro. Sou mestre em Economia e Finanças pela FGV e comecei minha carreira no BBM em 2007, tá? Comecei lá e lá estou até hoje. Então, esse ano eu completo 15 anos de BBM, com muita alegria, né? Muito orgulho. E, bom, comecei em 2007. Em 2007 eu entrei no back-office de crédito, tá? Então, era uma área que é responsável pelo controle e formalização das operações. E eu fiquei responsável ali pelo controle da parte de derivativos. Em 2007 era o boom do crédito, né? Então, aquele toda da bolha e tudo mais. E os créditos, os derivativos de crédito estavam em voga, né? E realmente ali no BBM não foi diferente. Eu entrei para cuidar disso. Bom, fiz um bom trabalho, me propuseram escolher para onde eu queria ir e tudo mais. Eu falei, bom, então eu quero ir para o controle de tesouraria do banco. E aí foi em 2008, eu fui para o controle de tesouraria do BBM na época. E aí o interessante é que quando eu chego, né, no controle de tesouraria, a tesouraria proprietária era liderada pelo Rogério Xavier. Na mesa de câmbio tinha o Bruno Pandolfo da SPX também e o Márcio Albuquerque da Capstone. Na mesa de juros tinha o Daniel Schneider da SPX e o Sebastian Lewitt da Capstone. E renda variável, o responsável era o Leonardo Linhares. Um time quase nada de peso, né? Outliers, né? Um Outliers na vida real. Não, e não terminou, né? Na tesouraria corporativa, o responsável era o Carlos Volz. Então, realmente, era um ambiente bastante, digamos assim, inspirador, né? Com grandes feras do mercado. Bom, depois da tesouraria, eu fui para o controle de fundos, né? Logo depois que o banco, né, deu foco, né, na BBM Investimentos, através, né, da distribuição de dividendos, capitalizou o Bahia, e aí o Rogério Xavier assumiu a gestão da BBM Investimentos, e foi nesse momento que eu também fui para lá como coordenador do controle de fundos, né? Então, nessa época, o banco fazia não só administração, como também a controladoria e custódia dos fundos, tá? Bom, em 2009, eu sou convidado a assumir a gerência, né, do back do banco, que era tanto o controle da tesouraria e o controle dos fundos também. Foi um momento interessante porque o principal projeto meu nessa época foi participar da terceirização da controladoria e custódia da BBM Investimentos.
Então o banco entendia que, de fato, para estar mais a mercado, era interessante e fazia sentido você terceirizar essa parte, tá? Bom, indo para frente, em 2010, né, o Rogério Xavier sai, o Marcelo Muniz entra como gestor da BBM Investimentos, e em 2010 mesmo existe, de fato, a segregação da BBM Investimentos e o Banco BBM. Se tornam duas empresas diferentes e independentes. Nesse momento, eu preciso, né, eu já sinalizava sempre que eu gostaria de ir para a mesa, que eu queria tomar risco, e aí foi quando o Marcelo Muniz me convidou para compor a mesa de câmbio e cupom cambial na BBM Investimentos. Nessa época, o Felipe Mescolin era o head da mesa de câmbio da BBM Investimentos, eu fui trabalhar com ele. Fiquei na BBM Investimentos até 2013. Em 2013, com a saída do Marcelo Muniz, chegada do Marcelo Mendes, que estava na tesouraria do banco, convidaram o Felipe Mescolin para assumir a tesouraria do BBM. E aí o Felipe Mescolin me convidou para ir com ele tocar a mesa de câmbio. Eu aceitei, fui junto, fiquei na mesa de câmbio do BBM de 2013 até 2016, e aí em 2016 foi quando o deal com o Bocon se concretizou, né? E aí, com a chegada do Bocon, o banco precisava de um tesoureiro corporativo com conhecimento de mercado, que tivesse noção de cupom cambial e tudo mais. Por quê? Porque com a chegada do Bocon, ele seria um grande provedor de liquidez para o banco, e essa liquidez, em grande parte, viria através de linhas em dólar, e aí essas linhas em dólar precisavam ser redeadas através do cupom cambial. Então precisava de um head, de um trader que tivesse esse conhecimento, essa experiência, e me convidaram para assumir a tesouraria para tocar todo o LM do banco. Então foi interessante que foi uma época onde o banco saiu de um portfólio de crédito de 1,5 bi até 8 bi em 2019. Foi uma trajetória bastante interessante de franca expansão após a chegada, né, do novo controlador. E em 2019... né, quando no final de 2019 foi em linha também com o desenvolvimento do mercado de capitais aqui no Brasil, né? 2016, acho que a liquidez do mercado de capitais era menor que 5 bilhões por mês, tá? Em 2019 já estava mais perto de 20, 23, hoje a gente está chegando já entre 25 e 30. Então, essa liquidez mensal foi algo que realmente evoluiu muito nesse período. E aí culminou com a gente conseguir tirar do papel um projeto que já era bastante antigo, sempre teve essa vontade de ter fundos de crédito no BBM, porque por todo o background de experiência que o banco tem, né, mas a gente entendia que o mercado ainda não estava muito pronto para isso, não tinha muita liquidez e seria difícil ter um produto com escala. Bom, em 2019 isso ficou um pouco mais claro. E aí o projeto ficou de pé no final de 2019. A gente lançou os fundos em dezembro de 2019. Eu imaginei que a gente estava realmente num ponto bom, mas mal sabia que viu o Covid pela frente. Caramba, e até para eu pegar aqui um gancho, né? O que você acha que te agregou nessa experiência de poder entender de cupom cambial, de risco de mercado, com a experiência de crédito também, esse background de crédito forte que você tem? Bom, eu costumo dizer, né, que eu acho que para ser um bom gestor de crédito é fundamental você ter conhecimento de gestão de risco de mercado. Porque existem muitas operações de crédito que não possuem só o fator de crédito dentro delas. Então, você tem muitas operações hoje em dia que são pós-fixadas, o indexador é o CDI+, então, naturalmente, ali, o spread, ele já traduz diretamente o spread de crédito. Mas quando você vai falar de uma operação num indexador diferente, seja um bond, seja uma debênture em IPCA+, seja uma debênture em percentual do CDI, ou até mesmo uma LF pré, né, você está negociando ali dois fatores de risco, não só o de crédito, como um outro fator de mercado. E se você quiser isolar o fator de crédito, é fundamental esse seu conhecimento de mercado. Esse conhecimento de risco de mercado para você poder fazer o hedge correto e isolar o fator de crédito. Só antes da gente entrar um pouquinho mais, né, no fundo específico, né, nos seus fundos, queria que você falasse um pouquinho mais como é que está estruturado a asset, quais são os outros fundos, outras áreas de negócio que tem lá dentro. Legal. Em primeiro lugar, somos a gestora do Bocon BBM. Né? Isso por si só já diz muita coisa. E nossos 4 pilares são história, pessoas, alinhamento e processo.
História, eu acho que é fundamental, né? E aqui eu acho que vale uma curiosidade. O Banco BBM, não sei se vocês sabem, é a instituição financeira mais antiga do Brasil. Foi fundado em 1858. A família Mariani assumiu em 1942 e o foco em banco de atacado ele se deu em 1973. Né? Então, são mais de 50 anos de experiência em originação e processo de crédito. Né? Nossos grandes diferenciais são nossa experiência em gerenciamento de risco, análise quantitativa, pesquisa macroeconômica, análise e monitoramento de crédito, ou seja, nossa história se traduz em uma grande experiência em fazer crédito e fazer com muito critério, processo, diligência e disciplina. Então, história para a gente é muito importante. Isso, no final, se traduz em experiência. Outra palavra que eu falei foi pessoas. O BBM, inequivocamente, é um núcleo de identificação e formação de talentos. Eu acho que isso já está dito até pela fala sempre da escolinha BBM, né? Exatamente. Então, a escola BBM, ela continua a todo vapor, né? E a gente continua construindo e identificando talentos. E durante o processo de estruturação do projeto do Asset, né? Que é o projeto mais recente, a gente conversou com diversos escritórios de advocacia e ficou claro que as áreas de back and middle do banco a gente poderia compartilhar. Então, isso, de fato, é o que dá, né, uma escala muito grande. Aí eu estou falando de que áreas? Pesquisa macro, análise de crédito, análise de risco, análise quantitativa, área jurídica, controle de crédito, são todas áreas que vão dar robustez ao nosso processo. Tá? Todas essas áreas são compartilhadas, o que nos torna um asset já grande, robusto, com mais de 80 pessoas fazendo parte do processo de investimentos. Leandro, e aí deixa eu te perguntar, qual o tamanho da Asset hoje, em termos de reais mesmo? Quantos bilhões vocês gerem? Tá. Hoje a gente está com 1,4 bi nas estratégias de crédito. Tá? São 3 fundos. Né? O High Yield, que é um fundo D180, ele tem mais ou menos 1 bi. O Corporate Credit, que vai ser um fundo D60, ele tem mais ou menos uns 400 bi. E a gente tem o fundo de previdência, que começou agora, está bem pequenininho, está entre 7 e 10 milhões. Ótimo. E quantas pessoas hoje vocês têm ligadas no processo de investimento da gestora? Então, hoje no processo de investimento, de uma forma geral, a gente tem 80 pessoas, tá? E na equipe de gestão nós temos 7. Aproveitar, já explica pra gente um pouquinho como é que é esse processo, quem participa das tomadas de decisões, né? Quem dá a palavra final, não tem palavra final. Legal. Então, assim, a gente tem um processo com uma governança muito bem definida. Né? Temos um time de gestão liderado por mim, por 7 pessoas, como eu já disse. E é importante, antes até de falar, propriamente dito, do processo em si, falar, somos uma casa fundamentalista, temos um DNA macro e micro muito forte. O macro, ele é muito mais para a gente identificar e analisar o cenário corrente, tomar as decisões top-down, ou seja, escolher quais são os setores que a gente vai ter uma alocação maior e quais são os setores que a gente vai evitar. Tá? E aí a avaliação micro vai ser aquela avaliação que a gente vai fazer bottom-up de toda e qualquer operação, para todo e qualquer emissor e companhia que a gente vai colocar dentro do fundo. E aí essa avaliação ela vai ser composta pela análise das demonstrações financeiras, entendimento da estrutura de capital e perfil de endividamento da companhia, avaliação dos riscos setoriais, avaliação da estrutura acionária e a governança corporativa dessa companhia. Então a gente faz sempre para qualquer operação, qualquer emissor que vai entrar no fundo, a gente faz essa avaliação. Tá? A equipe de gestão ela é responsável por identificar todas as oportunidades. Nós somos agnósticos em relação a instrumento e produto. Avaliamos o mais variado espectro de operações e para colocar no portfólio. A gente não tem nenhuma definição de quais são as operações, só essas operações. Não, a gente olha de um espectro bastante abrangente. Desde que sejam essas operações baseadas no balanço, ou se o balanço for mais fraco, a operação vai ter um pouco mais de garantia. Então, é isso que a gente olha. A equipe de gestão é quem faz o primeiro filtro. A gente analisa o mercado primário, o mercado secundário, identifica quais são as oportunidades e submete isso a um processo de análise. O processo de análise ele vai fazer parte a área de análise de crédito,
a área de análise de risco, análise quantitativa e a área jurídica, principalmente quando são operações mais ilíquidas e mais intensivas em garantia. Uma vez que essa análise ficou de pé e a operação passou para esse primeiro crivo, a gente submete, né, a gente faz uma proposta ao comitê de risco do asset para um limite de crédito para aquela operação ou para aquele emissor. E aí o comitê é um colegiado onde o núcleo duro do comitê executivo do banco faz parte, e esse colegiado é que vai definir e aprovar os limites de crédito para toda e qualquer operação e emissor que o banco pode ou não operar. O que é um limite, assim, alto e um baixo? Bom, essa é uma ótima pergunta. A gente tende a ser bem mais conservador do que a própria regulação. A gente se balizou na regulação. Então, a 555, ela diz que, por exemplo, para emissores, instituições financeiras, o fundo 555 ele pode ir até 20%. A gente diz que esse limite é 10%. Quando a gente fala de companhia aberta, a 555 permite 10%. A gente permite 5% no nosso fundo. E quando a gente fala de companhia fechada, a 555 permite 5%, a gente vai até 2,5%. E aí, para aquelas operações que são bem mais ilíquidas, né, que a gente vai fazer de operações, digamos, de CCB, a gente vai no máximo até 1,25%. Sempre nessa visão de diversificação e pulverização, que é um grande anteparo para o crédito. Só fazendo aqui uma tecla SAP, gente, 555 é a legislação mãe dos fundos de investimento e CCB é uma célula de crédito bancário, é um tipo de título de renda fixa. Leandro, e aí pensando assim, você falou que vocês são agnósticos em relação a produto, e aí eu queria saber, geografia, vocês operam só mercado local, fazem bonds, fazem mercado lá fora, e também em relação ao que vocês não fazem de maneira alguma na carteira dos mandatos hoje, tanto o Corporate Credit como também o High Yield. Sobre geografia, a gente opera tanto no mercado brasileiro quanto no mercado offshore, mas aqui dentro a gente faz as dívidas de companhias brasileiras e lá fora são dívidas de companhias brasileiras emitidas lá fora. Então são os bonds das companhias brasileiras em dólar. Então são esses, em termos de geografia, são esses ativos que a gente opera, tá? Em termos do que a gente não opera hoje, nos produtos que nós temos hoje, nós não fazemos crédito distressed, nós não operamos crédito de precatório, nós não entramos em special situations. Hoje os nossos produtos não são para isso, tá? Isso pode ser que seja um produto no futuro, não sei, mas hoje a gente não opera isso. Se puder explicar um pouco mais qual que é a diferença entre os fundos, né? O mandato deles, o que é target de retorno, e se tem algum target de volatilidade, né? Perfeito. Então a gente pensou numa grade, né? São 3 produtos e uma grade completa para poder tentar atender, né, os mais diversos apetites e tipos de investidor. Então a gente tem o nosso Bocom BBM Corporate Credit High Yield, que é um fundo com taxa de administração 1% para investidor qualificado e target de retorno entre CDI mais 2,5 com 3, tá? E aí, para a gente conseguir entregar esse retorno, a gente pede um prazo de 180 dias, porque esse fundo vai ter que se deslocar um pouco mais para o espectro mais ilíquido dos ativos. Então, por isso a gente pede um prazo mais dilatado. A gente vai ter o Corporate Credit, que naturalmente vai ser um produto com capacity maior, porque vai ter uma alocação em produtos mais líquidos. Ele é para público geral, um 0,70 de taxa de administração, tá? E um prazo de resgate de 60. Importante dizer que nenhum dos fundos tem performance. E aqui, sobre o prazo do nosso Corporate Credit, eu acho que vale a gente conversar um pouco. Por que é D60? Né? Por que o nosso produto mais moderado é um D60? Bom, como eu já disse aqui, eu venho de uma escola de tesouraria, de gestão de ALM, então a gente tem verdadeiro cuidado com a ALM. A gente pensa que o produto tem que ter o ALM muito ajustado. A ALM é Asset and Liability Management, ou seja, gestão de ativo e passivo. Bom, na tesouraria eu era o gestor do ALM do banco, então é muito importante que você esteja com o seu ativo e seu passivo ajustado. E aí quando a gente foi pensar em qual era o prazo de resgate para o nosso produto mais líquido, a gente foi estudar o mercado. E aí, olhando o mercado de crédito, a primeira coisa que a gente identifica é a diferença de liquidez entre o mercado de crédito privado e o mercado de equity. O mercado de equity negocia por dia, atualmente eu acho que o último número foi ao redor de 30 bilhões por dia.
O mercado de crédito privado, ele negocia por mês entre 25 e 30 bilhões por mês. Ou seja, o mercado de equity negocia em um dia o que o mercado de crédito privado negocia em um mês inteiro. Os fundos de renda variável, vocês duas aqui como grandes especialistas vão lembrar, o prazo de resgate se equilibrou em um D30. Você tem mais longos, tem mais curtos, mas o equilíbrio ali dos fundos de renda variável está ao redor de D30, num mercado bem mais líquido que o mercado de crédito privado. Então a gente olhou, poxa, parece que para um produto de crédito ter o mesmo prazo ou menor, a gente vai ter que ter um ALM muito conservador. Dá para ter? Dá para ter, mas você vai ter que ter muito caixa, você vai ter que ter muito ativo líquido e vai ser difícil você entregar um excesso de retorno. Né? Então, você abre mão de rentabilidade. Exatamente. Né? Então, o que a gente queria fazer, né, que era pegar tudo que a gente conhece, né, e sabe fazer na tesouraria do banco e colocar dentro do fundo, isso ia limitar muito o produto. Então, e aí a gente foi a fundo, foi mais. Quando a gente estava desenhando o produto, a gente pôde analisar e estudar a crise de 19. Foi uma crise técnica no mercado de crédito privado. Para quem não lembra, foi um momento onde a gente viu um overshooting nos ativos de crédito, os spreads de crédito chegaram, né, do high grade, chegaram a estar em torno de CDI mais 0,5, e aí foi um nível de preço que não justificava o risco de crédito dos papéis, não remunerava a indústria, de fato não fazia sentido. E aí a gente começou a ver operações no mercado primário serem recusadas. E quando isso aconteceu, o mercado secundário começou a ajustar. Então aquela média que estava 0,5, ela começou a se ajustar um pouco mais e acabou se equilibrando em CDI mais 1. Qual foi o grande problema disso? O problema disso é que no caminho, quando os spreads começam a abrir, se o spread de um papel, de um ativo de crédito, ele abre, o PU diminui. Quem carrega esses ativos são os fundos de crédito, né? O preço, né? O preço quando o spread abre, o preço cai. E você tinha muitos fundos de prazo de resgate curto que carregavam esses papéis no portfólio. E aí, na hora que você começa a ter um ajuste nos spreads, esses preços começam a cair, a cota ela começa a se machucar. E aí você começa a sofrer resgates nesse fundo. Mas qual é a questão aqui? Quando a gente fazer outro paralelo de novo, né? Quando a gente olha o mercado de equity, quem é o juiz de preço? O juiz de preço é o leilão de final de dia que define o preço das ações. Quem é o juiz de preço utilizado para o crédito privado? É o preço divulgado pela Anbima. A Anbima, ela é um grande preço médio. Não é um preço de negociação, de avaliação de risco de crédito. É um preço médio que aquela debênture tem negociado no passado recente, no corrente e o bid-and-ask. É isso que o preço da Anbima traduz, né? Então, quando você tem um momento de reprecificação de ativos, esses preços começam a mudar, você tem uma defasagem entre o preço econômico da debênture e o preço que a Anbima está marcando. Ou seja, naquele momento onde os spreads estavam 0,5 e começaram a abrir, levou um tempo até o preço da Anbima traduzir de fato o preço do ativo sendo negociado a mercado. E aí isso ficou muito claro depois, quando? No Covid. No Covid, a gente já tinha normalizado, estava ao redor de CDI mais 1 no pré-Covid, no pré-carnaval. Quando o mercado entendeu o impacto do Covid na economia, você teve gestores precisando fazer liquidez, e aí subitamente, um exemplo que eu uso bastante, foi a debênture de Equatorial, que era negociada a CDI mais 1 e passou a ser negociada a CDI mais 4,70 um belo dia. E aí, no dia seguinte, qual foi o preço que a Anbima marcou? Foi CDI mais 1,10, 1,20, e a debênture estava sendo negociada a 4,70, 4,50, 4. Então, o que a gente reparou de comum, tanto em 2019 quanto em 2020? O mercado de crédito privado, em momentos de ruptura, em momentos de variação de preço, de oscilação de preços relevante, ele leva em torno de 45 dias para se equilibrar. Então, o que significa isso? Se você tem um fundo e você sofre resgate e você paga esse resgate daqui a 5 dias, o que está acontecendo você vai acabar pagando um resgate com uma cota contábil acima da cota econômica. E aí quem sai ganhando em detrimento de quem fica. Então acaba que o investidor ele possui uma opção contra o gestor e contra os investidores que permanecem no fundo. Né? Então a gente pensou, bom, eu preciso ter um produto que eu proteja o investidor e, ao mesmo tempo, também eu proteja o gestor para que ele possa fazer a melhor gestão sem que isso seja um problema. Então, foi por isso que a gente pensou nesse D60. E o que a gente quis fazer é fugir desses fundos cowboys.
né? Fundo cowboy por quê? Quem saca primeiro ganha. Então a gente tenta fugir, não ter esse fundo cowboy, né? Ter um fundo que é para o investidor estar tranquilo, olhar ao longo prazo, sem correria, e a gente não estimula, né, o resgate quando você tem uma reprecificação no mercado. Pelo contrário, por quê? Quando você tem uma reprecificação no mercado de crédito, se o gestor está bem posicionado, é um momento de oportunidade. Né? Se o gestor entendeu aquele momento como o momento precedente ao problema, a um momento para estar com uma duration mais curta, mais caixa, ativos mais líquidos, quando você tem uma reprecificação, é talvez um momento para você poder aproveitar, alongar a duration, aproveitar esses ativos que estão descontados e realmente se aproveitar de um momento de crise e reverter. E não só ter que ir a mercado e vender porque você está sofrendo resgate. Aproveitam, né, para comprar justamente nesses momentos que o pessoal está resgatando a força ali. E interessante. E aproveitar e perguntar o que você acha que são outros diferenciais, né, que vocês têm. Então você contou um pouquinho da história, né, questão do cupom cambial. Quais outros? Eu tava falando dos produtos, eu não terminei todos, né? Eu falei do High Yield, falei do Corporate Credit, os dois não têm performance. Um CDI mais um é CDI mais 2,5 com 3, outro CDI mais 1,5, target, esse D60, o nosso Corporate Credit, ele é um 0,70, sem performance para público geral, com target de retorno CDI mais 1,5, né? Então esse é o nosso Corporate Credit, e a gente também tem o fundo de previdência. O fundo de previdência, ele é para público qualificado, por quê? Porque a legislação de previdência não permite que você tenha um fundo maior do que 10 dias de resgate para público geral. Exatamente. Então a gente manteve esse D60, né, para público qualificado. Então ele teve que ser para público qualificado. Ele tem um taxa de retorno de CDI mais 1,5 também, tem um custo de CDI mais 1, e ele tem uma taxa de administração CDI mais 1, e aí, pelo benefício que a Previdência traz, é um produto que a gente também entende que ele faz total sentido. E aí os 3 fundos, vale lembrar que os 3 fundos, eles vão se utilizar das mesmas classes de ativo, tá? O que vai mudar é a concentração em cada uma delas. A gente vai usar tanto o risco bancário, debênture high grade, debênture mid yield, high yield, os bonds e também as CCBs. Só que o high yield, por ter um prazo mais dilatado e um target de retorno maior, ele vai estar deslocado para o espectro mais ilíquido, né? Então vai ter uma concentração maior em CCB, nas debêntures mid-yield, high-yield que tem uma liquidez menor, nos bonds que tem uma volatilidade maior. O corporate credit não, ele vai ter uma concentração maior nas LFs, né, nos ativos de risco bancário, nas debêntures high-grade, e vai utilizar as debêntures mid-yield, high-yield e eventualmente as CCBs como um diferencial, né, para a gente conseguir entregar esse excesso de retorno. E o nosso fundo de previdência ele vai estar um intermediário entre esses dois. Como foi o prazo de previdência de resgate? É de 60. É de 60, igual. Uma coisa que eu queria explorar, Leandro, assim, vocês têm esse background muito grande, né, de banco que tá ali, na raiz vendo a concessão de crédito, tem uma gestora de crédito super robusta, e aí eu queria pensar assim, no rol de ativos, você já falou de concentração, você já falou o que vocês fazem, o que vocês não fazem, e queria pegar aqui, vocês compram emissões a mercado, vocês originam suas próprias emissões, fazem um pouco dos dois, como é que funciona a alocação no tipo, né? É a alocação de crédito proprietário ou de fato vocês vão a mercado? Bom, a gente faz tudo, né? Já para responder logo, a gente faz tudo. A gente analisa oportunidades no mercado primário e a gente conversa com todos os distribuidores, tá? A gente vai falar com a XP, com a XP, com o Itaú, com o BBA, com o BTG, a gente fala com todo mundo, inclusive com o BBM, tá? O BBM, ele funciona, inclusive, como um grande diferencial para a gente. Por quê? O BBM, ele é um grande especialista em originadores de primeira emissão, né? Então, nessa hora, quando a gente entra numa emissão de uma debênture ou de um CRA de um primeiro emissor, o BBM vem a mercado com essa operação, vamos ter outras gestoras entrando, mas invariavelmente eu vou estar dentro, né? É pela proximidade que a gente tem. E aí, essa operação, né, que chega pra gente, é um primeiro emissor, mas é provavelmente um emissor organizado, com um balanço que já está ajustado para vir a mercado, mas pelo mercado não conhecer esse emissor, esse emissor ele precisa pagar um spread um pouco mais alto. E aí uma coisa que acontece muito, que é até uma linha geradora de alfa pra gente, é entrar nessas emissões e quando a operação sai de lock-up,
né? O banco faz uma 476 muitas vezes, aí a operação fica 3 meses em lock-up, onde você não pode negociar, e quando ela sai de lock-up, já tem mais gente olhando, mais gente entendendo a operação e uma demanda por compra naquela operação maior. E aí a gente observa fechamentos de 50 basis, 80, até mesmo 100 basis points, o que funciona como um ganho para o nosso portfólio, tá? Um outro grande diferencial, pelo fato da gente estar ligado ao banco, é que a gente também participa de verdadeiros club deals, né? O banco, ele é um grande originador de crédito, né? Ele é o originador de crédito para o seu portfólio, e algumas vezes ele chega numa companhia e a companhia tem uma demanda de crédito de 20 milhões. Mas o banco, ele aprova para o portfólio do banco 20. Só que o asset, olha aquela operação, né? A operação é ofertada para a gente olha, peraí, me interessa, né? E eu consigo aprovar 5 milhões também. Então, no final, o banco consegue chegar para aquela companhia e falar, olha só, eu consigo endereçar a sua demanda integral. Os 20 milhões que você precisa, eu consigo te entregar. E nessa hora que você consegue resolver o problema da companhia, você consegue negociar condições muito positivas. Negociações de spread, de prazo, de garantia, porque você resolveu o problema dela. Ela não vai precisar ir buscar mais 5 milhões em outro lugar. Então, você realmente tem um poder de barganha maior. Então, isso acontece muito, principalmente no book de CCB. Então a gente tem esses diferenciais, seja no book de operações de DCM, de primeiros emissores, seja nesse Club Deals de operações diferenciadas que vão ter uma garantia muito forte e um spread diferenciado. Muito legal. A gente tem um bloco que a gente fala bastante de carteira de fundo, né, mandatos. A gente já começou a falar dos mandatos aqui, mas eu queria perguntar para você, assim, a gente está vendo emissões recordes de renda fixa, captação para esse tipo de produto. Dentro de teses ou de setores, tem algum que você esteja mais construtivo? Sim, a gente está num momento conservador do portfólio, tá? E aí, nesse ambiente de juro alto e inflação alta, eu basicamente estou mais construtivo com o setor bancário e o setor de utilities, né? O setor de utilities, né, no setor elétrico, né, setor de energia elétrica e o setor de saneamento. Então, esses são os setores onde hoje estão as nossas maiores concentrações, maiores alocações, né, por estar mais construtivo, porque banco é um setor bastante dinâmico, né, e juro alto tende, né, a favorecer os bancos, e com certeza os bancos vão atravessar, assim como sempre atravessam as crises. O setor de utilities é um setor bastante sólido, com balanços bastante robustos, e é um setor que consegue repassar esse custo maior para a ponta final, né? Então esse ajuste inflacionário é um setor que consegue repassar, e setores que a gente está diminuindo, né? Na verdade a gente já diminuiu há muito tempo e hoje eu não tô alocando, são os setores de construção civil e varejo, porque na ponta oposta, né, são setores que sofrem mais com o juro alto e a inflação alta. Leandro, e aí só para eu entender, assim, você começou a frase falando que vocês estão num momento mais conservador. E, cara, assim, renda fixa tá bombando aqui no mercado. Me explica por que vocês estão conservadores. Maravilha. O conservadorismo aqui significa na cautela em selecionar os setores, tá? A gente tá bem alocado, a gente acha que tem oportunidade para estar alocado, mas nosso conservadorismo aqui significa o seguinte: a gente está no momento de high de taxa de juros, né? A gente chegou aí no final do ciclo de juros, pode ser que tenha alguma coisa a mais ou a menos, mas a gente está no high de juros, e isso é muito ruim para as companhias em termos de despesa financeira. Então, naturalmente, para o crédito das companhias, isso é ruim. Então a gente precisa procurar quem são as companhias menos alavancadas, que vão conseguir atravessar esse momento, que não vão sofrer tanto com o juro alto, né? Quem são as companhias, quais são os setores que vão conseguir repassar eventualmente os preços nesse ambiente de inflação alta, porque esse ambiente não é um ambiente tão positivo para o crédito. Eu acho que o pior está ficando para trás, nossa expectativa de inflação está caindo, né? A expectativa o juro, a gente chegou no high, e a gente está passando por um ano aí que vai ter um crescimento interessante. A expectativa era muito menor e a gente está aí perto de 3% de crescimento no ano. Então, mas lá fora a perspectiva também é bastante desafiadora. O juro está subindo, tanto o Fed quanto a Europa estão com dificuldade de controlar esse ímpeto inflacionário que a gente está vendo no mundo. Então, o cenário não está fácil, não está simples. Né? Então, por conta disso, e ainda a cereja do bolo, ainda já tem a eleição.
né, que naturalmente insere alguma... pode inserir alguma volatilidade e tem diversas incertezas, né? É difícil dizer quem vai ser a equipe econômica a partir do ano que vem, a gente não sabe. Então, por conta disso, a gente prefere ter um portfólio com uma duration mais curta e tá nesses setores que a gente tem mais segurança de que vão atravessar esse período de inflação alta e juro alto. Você comentou que além, então, né, dos ativos de renda fixa aqui no Brasil, vocês operam bonds também. Queria entender um pouquinho qual é a visão de vocês de atratividade mesmo. Então, os preços aqui versus lá fora. Legal. Esse é um book que eu considero ser um book tático, tá? Eu não tenho nenhum compromisso de ter alguma alocação mínima em bonds. Bonds é uma opção pra gente, tá? É mais uma classe que a gente tem para poder alocar e a gente faz alocações táticas. De que forma? Bom, a gente, como eu falei, compra bonds de companhias brasileiras que emitiram lá fora. É muito comum você ver essas companhias que emitiram lá fora ter também um papel aqui dentro. E aí eu vou dar um exemplo que eu gosto muito e que esse ano foi bastante presente pra gente, que é Reddor. Reddor é um risco de crédito muito bom, tá? Acho que um dos melhores riscos de crédito que a gente tem no Brasil. E tava com uma debênture tradando a CDI mais 1,80, CDI mais 1,90. E aí, quando a gente foi olhar o bonde lá fora, esse bonde estava operando a CDI mais 3. Bom, quando eu olho isso, eu paro e vejo, não dá para o mesmo risco de crédito ter dois preços diferentes. Pelo menos um tá errado, costumo dizer. Então, nessa hora, a gente gosta do risco, né? Já fez a análise bottom-up que eu falei, eu entendo que aquele balanço é forte e identifico que esse preço aqui não é nenhum problema de crédito. É sim uma questão entre mercados diferentes. O mercado de bonds é o mercado mais volátil, é o mercado pré-fixado, é o mercado que naturalmente, se o juro americano subir, o papel tem que mudar de preço. O yield desse bond tem que subir também, para que pelo menos o spread de crédito se mantenha. Só que as coisas nem sempre acontecem par e passo. Até porque, para você identificar o que é o spread em CDI+, desse bond, você tem que pegar o yield do bond e comparar com o cupom cambial para o mesmo prazo. E aí você misturou dois mercados distintos. Tem o mercado de bonds e tem o mercado de cupom cambial. O cupom cambial em si, naturalmente, também, ele carrega dentro de si o fator de aversão a risco. Então esse cupom, o spread do cupom sobre o juro americano também oscila. Ele pode estar mais aberto em relação ao juro americano, pode estar mais fechado em relação ao juro americano. E isso vai afetar diretamente a atratividade desse bonde. Então, quando naquele momento a gente identificou que a debênture aqui dentro pagava CDI mais 1,80, CDI mais 1,90 e o bonde lá fora CDI mais 3, a gente identifica isso como uma oportunidade, porque a gente já descartou um problema de crédito. E aí o que a gente faz? A gente desloca a alocação de risco nesse nome lá para fora e compra esse bonde. E aí, eventualmente, como aconteceu, esse spread converge. E aí, na hora que esse spread converge e a gente não tem mais prêmio e está alocado lá fora, o que a gente faz? A gente desfaz essa posição e volta para a debênture aqui dentro, se a gente gosta do risco e entende que aquele spread faz sentido. E isso já aconteceu esse ano pelo menos 2 vezes, por conta da volatilidade que a gente vê lá fora e também por conta do mercado de cupom cambial. O mercado de cupom, muitas vezes, ele vai ser movimentado pelo fluxo de hedge que a gente vê. Então, você tem uma emissão aqui dentro, uma empresa fazendo uma emissão de bond lá fora, você vai ter um market maker oferecendo hedge. Esse hedge pode afetar o preço do cupom. E aí, na hora que afeta o preço do cupom, pode ser que um outro bond fique menos interessante ou mais interessante. Então, são mercados que têm quase que vida própria, né? O importante é você ter o fundamento na mão, identificar essas oportunidades quando elas aparecem. E a gente é bem tático nisso, né? Então, a gente já chegou a ter 0 no balanço de bonds, a gente chegou a ter 15%, e a gente voltou para 5%, voltou para 12%, e estamos praticamente zerados de novo hoje. Então, e tem sido um book bastante gerador de alfa, mesmo com toda a volatilidade de bonds, mesmo com tudo que a gente tem ouvido falar de que os bonds têm sido uma classe com performance negativa, mas se você consegue extrair valor operando swapado com o hedge correto, você consegue gerar alfa mesmo em meio à turbulência. Porque o cupom cambial, ele já também protege para a aversão a risco. Então, muitas vezes o que aconteceu, a gente tinha uma posição de bonds, e aí o juro americano abriu,
e foi uma versão a risco com o juro americano abrindo. Então o spread do bond abriu, só que o cupom cambial abriu mais ainda. Então o hedge perfeito, o hedge correto, mais do que proteger a posição, e no final o spread em CDI+, acabou fechando e a gente ganhou dinheiro e conseguiu realizar a posição e sair da posição com ganho. Até pegando aqui, poxa, você descreveu operações super táticas em bonds, mas olhando para o mercado local, né? Como é que vocês são? Vocês compram posição, carregam essas posições, tem uma participação mais ativa no mercado secundário? Como é que fica o giro das carteiras? Maravilha. A gente faz de tudo e vai depender do fundamento do preço, né? Então, a gente participa, né, das emissões primárias e a gente só entra também quando a gente entende que o preço está correto. Esse ano, o primeiro semestre, foi um recorde de emissões e a gente participou muito pouco, porque a gente entendia que os spreads estavam muito baixos, né? Então, neste momento onde a gente está chegando, né, na minha visão, no final da normalização do spread dos ativos AAA no Brasil, das debêntures AAA, e que saíram, né, do pós-Covid, acima de CDI mais 3,5, hoje está chegando a CDI mais 1,40, então em 2020, 2021, qualquer debênture, né, high grade que você comprou, o spread fechou e você ganhou dinheiro. Então, você pode ter ganhado mais ou menos, dependendo de quanto você alocou, mas de uma forma geral, os spreads das debêntures AAA, duplo A menos, todas fecharam. Em 2022, a conversa foi outra. Em 2022, a gente chegou mais num platô, a média está ao redor de 1,40. O que aconteceu foi uma diferenciação setorial. Setores mais defensivos continuaram fechando marginalmente, e esses setores mais expostos ao juro mais alto e à inflação mais alta tiveram uma abertura, né? Então, como é que eu vejo isso? Por conta da normalização do spread, eu não vejo muito ganho em você alongar a duration. Você vai alongar a duration no seu portfólio para ganhar 10, 15 bases, podendo, numa reprecificação, você tá mais exposto, né? Porque a duration você vai perder, vai multiplicar por isso, né? Então, se você tem um papel de duration 1 ou de duration 3, para o mesmo 10 bases de abertura, você vai perder 10 ou você vai perder 30. Então, eu não vejo ganho hoje em você alongar a duration do seu portfólio, né? O high grade, a gente está selecionando aquelas melhores companhias, aquelas que a gente, de fato, vê força no balanço, e privilegiando as duration mais curtas. E como nesse momento a gente não tem uma expectativa muito relevante de fechamento de spread, a gente está focando também no aumento de carrego do portfólio. Como é que você faz isso? Você vai buscar operações de carrego mais alto, com boas garantias e duration curta, né? Então você vai buscar uma CCB que você tem uma estrutura muito bem amarrada, você vai procurar uma debenture de primeiro emissor, que é mais ilíquida, mas tem um carrego e um preço ajustado, não está amassado, assim como você vê alguns papéis high grade. Então é dessa forma que eu estou montando o portfólio hoje. A gente está buscando aumento de carrego sem buscar um aumento sem alongar a nossa duration, né? Porque eu não vejo muito ganho em você alongar a duration em detrimento do ganho de spread que você vai ter. E agora vamos para o momento Marília Gabriela. O momento Marília Gabriela aqui, que a gente apelidou. Gosto de falar. Você tá lendo algum livro? Pode ser um que você não esteja gostando também, não, mas conta pra gente. Tem 2 livros que eu gostaria de falar aqui, né? Acho que um livro bem fora do que o pessoal costuma falar aí. Eu não vou falar em um livro de mercado que todo mundo já falou, então todo mundo já sabe, mas é o Never Split the Difference. Em português, ele Negocie como se sua vida dependesse disso. Eu tô lendo esse livro. Que maravilha. Eu tô lendo esse ele livro. É do Chris Voss, né, um ex-negociador do FBI. Ele é responsável por negociar reféns americanos fora dos Estados Unidos. Então, assim, eu achei um livro espetacular. Eu vi um vídeo dele no YouTube, uma palestra que ele deu, ele falando do livro, né? Eu achei sensacional, né? É um cara realmente muito bom, e depois, quando eu fui o livro, eu gostei demais. Então, esse é um livro que eu recomendo. E outro livro que eu li recentemente também, recomendo bastante, é o 12 Regras para a Vida. Do Jordan Peterson, né? Jordan Peterson, aí. Então, gente, recomendação dobrada aqui. Tô acabando de ler esse livro também. O Não 12 Regras para a Vida, que eu comprei na semana passada, mas não comecei. Olha, mas estamos alinhados. Leandro, deixa eu te perguntar. Uma coisa que a gente... Eu até brinco, assim...
a gente que contrata pessoas, treina pessoas e forma, a gente sempre passa algumas lições, né? Pensa na lição que é mais valiosa para você e que se você tivesse que contratar um analista novo ou contratar um estagiário, pudesse passar essa lição, qual seria ela? Vou falar, acho que talvez 2 aqui. Eu fiz o IME, né? Então eu tive uma formação militar durante a faculdade. E um ditado que eu costumava ouvir muito era que as palavras convencem e o exemplo arrasta. Então, no final, eu acho que assim, o conselho que eu dou é busque estar onde você encontre pessoas que deem o exemplo a ponto de te arrastar. Esse que é o ponto, entendeu? Não pessoas só que falam ou pessoas que falam o que você tem que fazer, mas sim pessoas que vocês olham e falam, caramba, ele faz, eu quero fazer aquilo ali. Então, um lugar onde você consiga ver exemplo suficiente a ponto de arrastar não só você, como o ambiente inteiro, porque eu acho que esse é um ambiente que faz crescer. Um outro ditado também que a gente ouvia muito lá, que é no fogo bem mais forte que se forja o aço bom. Então, não tem segredo. É ralação, é estudo, é correr atrás, é trabalhar. Não tem milagre, não tem... Então, acho que pra galera que tá começando, eu acho que é isso que eu coloco, entendeu? Não tem mágica. Não tem instantâneo, não tem receita instantânea. Me dá aqui qual é a receita, qual é a mágica. Não existe. Entendeu? Então, acho que busque bons exemplos, ou seja, busque estar junto com pessoas que te inspiram, pessoas boas e pessoas que realmente fazem aquilo que estão falando e fazem bem feito. E dedique-se. Dedique-se com tudo que você tem, porque é isso. É no fogo bem mais forte que se forja o aço bom. Não vai cair do céu, né? Exatamente. E o que você olharia hoje numa gestora antes de investir o seu dinheiro? Se você pudesse passar um checklist aqui pra gente que olha fundos, o que seria principalmente numa gestora de crédito? Vai. Bom, eu acho que o checklist eu até já passei, né? História, pessoas, alinhamento e processo. Eu acho que é isso que você deveria buscar, né? A história ela vai se traduzir na experiência, né? Crédito é uma área que, assim, você não consegue avaliar um gestor de crédito de forma muito rápida, né? Com 1 ano, às vezes nem com 2, às vezes nem com 3 anos, porque depende do ciclo, depende de como é que o cenário andou. Então, as pessoas que estão ali são pessoas sérias, são pessoas que realmente você pode confiar. E ver se tem alinhamento, né, e ver se tem processos bem definidos. E eu acho que o crédito, né, é fundamental você ter todo esse arcabouço, porque não basta só... Não acaba quando você coloca a operação no portfólio. Né? Você tem que continuar olhando, você tem que continuar acompanhando aquele... ou o balanço, ou a garantia. Então, eu acho que é isso. História, pessoas, alinhamento e processo. E qual foi a pessoa ou as pessoas mais importantes da sua vida, olhando foco trabalho, né? Uhum. Legal. Eu já citei, né, grandes nomes aqui que são importantes e foram importantes e eu de fato acompanho, mas não dá pra gente falar da escola BBM sem falar do Pedro Henrique Mariani, né, que é o CEO do Bocom BBM, e realmente participar de reuniões e estar junto ali com a presença dele é sempre uma aula. É alguém que sempre está sempre com uma participação muito presente e agregadora, né? Então, realmente, não é à toa que a gente tem essa escola BBM, esse jeito BBM. Também gostaria de mencionar o Sérgio Freitas, que em 2019 foi um grande visionário, né? Porque ele era o diretor do Wealth Management e identificou essa demanda, né, na base interna dele. Falou, bom, e aí foi daí que partiu todo o convite também. Então, Leandro, tenho aqui, acho que tem demanda, vamos botar de pé esse projeto e tal. Então, acho que ele foi muito importante para o projeto. E também a diretoria do banco, que tem feito um trabalho espetacular. E aí, queria aqui, na pessoa do Alexandre Lovenkron, do Cássio Von Gol e do Leonardo Oliveira, também agradecer todo o incentivo que eles estão dando. E realmente são pessoas espetaculares que estão tocando o banco aí para frente. Leandro, pergunta aqui, assim, eu acho que para você vai ser mais difícil do que para a média, porque, sinceramente, essa escola BBM que você se formou e as pessoas com quem você trabalhou deixam essa escolha mais difícil. Mas se a política de investimentos do Bocom BBM não te impedisse de investir em outras gestoras, em quem você colocaria o seu dinheiro?
Bom, eu já citei aqui grandes nomes, né, que realmente são de grandes gestores que eu admiro e realmente acompanho. Mas falando de crédito em si, eu acho que você estar associado a um banco, isso faz diferença, né, pelo volume de operações que chega até você, pela qualidade das operações originadas que chegam até você. Então, eu acho que hoje quem faz algo parecido com o que a gente faz é mais o Asset do Itaú, né? Então, eu acho que ali eu vejo uma semelhança. Então, dado a robustez, dado o processo, dada a governança e tal, então eu acho que seria o lugar onde eu só tenho dinheiro hoje de crédito, né, no BBM, né, nos fundos que eu faço gestão, mas eu acho que o Itaú seria uma casa que eu olharia sem dúvida nenhuma. E quem que você segue hoje nas redes sociais? Pode ser LinkedIn, pode ser Instagram, enfim, que você recomenda para o nosso ouvinte seguir? Cara, um cara que eu acho realmente fenomenal e sigo, gosto, ouço, sou fãzão, quase tiete, é o Howard Marks. Ele é um produtor de conteúdo de qualidade em larga escala, desde do livro dele, das cartas, dos podcasts, dos vídeos. Então, focar aqui, eu sigo outras pessoas, mas eu acho que para quem tem interesse em investimento, quem gosta de crédito, quem quer aprender um pouco sobre investimento, tem muito material de qualidade gratuito. Então, eu acho que seja no YouTube sobre o Howard Marks, seja no site da Bridgewater, né, seja até mesmo no Spotify, nos podcasts que ele faz, com a leitura da carta, com o comentário da carta. Então, acho que o Howard Marks é o nome que eu queria deixar. Muito bom. Leandro, eu acho que a gente vai chegando ao fim. Eu queria primeiro te agradecer. Eu acho que falar de crédito num momento tão oportuno desse é super relevante. Acho que nossa base aqui vem alocando dinheiro em renda fixa, então é importante a gente sempre falar um pouco do que é de fato emprestar dinheiro enquanto business de atividade. E queria, agradecer. Uma coisa que eu tenho para perguntar, o Banco Bocom BBM, ele tem, enquanto gestor, enquanto banco, redes sociais, LinkedIn, Instagram, como é que a gente acha a gestora? Tem o site, tá? E também tem o LinkedIn. Então, o site é o bocombbm.com.br, vai ter lá o site, vai ter a página, vai lá em nossos negócios, vai ter Asset Management, vai ter lá os nossos fundos. As cartas. Vai ter as cartas lá, vai ter as lâminas, vai ter todas as informações sobre todos os fundos que a gente faz gestão. E temos também o LinkedIn do banco. E aí, no LinkedIn do banco, aí se você acompanhar, sugiro que acompanhe, que também divulga lá as cartas macro, de excelente qualidade, né, da nossa economista-chefe. E também tem as cartas dos fundos. A gente divulga cartas mensalmente, tá? E tem a lâmina e a carta mensal dos nossos fundos. Show. Muito obrigada. Para quem quiser seguir a gente, eu tô no Instagram como RSO_Carolina. Eu tô como natalia.d.sa, Natália com TH. Olha, o Samuel brincava comigo que eu tinha um Instagram difícil, a Nath aqui, minha parceira, me superou. Mas a gente que tem nome mais comum sofre, né? Eu, Silva, Oliveira, Carol, minha mãe também não quis facilitar a minha vida. Mas, Leandro, foi um prazer. Gente, uma coisa que eu gosto também de fazer um jabá aqui da plataforma, a gente publica muita coisa, muito conteúdo. Tem a página do Bocom BBM enquanto gestora no conteúdoxpi.com.br. Acho que, ali também é uma fonte super legal de conteúdo. Não deixem de seguir. Vou aproveitar então fazer propaganda também. A gente vai publicar o Indo a Fundo no Outliers, que a gente sempre publica no site de conteúdos. E aí, enfim, confiram. Então, tem informação para quem quiser saber mais sobre crédito e quiser saber mais sobre o Banco Bocom BBM, é só aqui prestar atenção em tudo que a gente falou, tá? Lembrando também que os nossos fundos estão na plataforma da XP. Exatamente. Então tem página do fundo. Então é isso, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado a todos.